Trabalhadores da Marinha vão se juntar a partir de hoje às equipes que trabalham nas buscas pelas vítimas da queda de uma ponte entre o Tocantins e o Maranhão. Até o momento, as autoridades locais confirmaram a morte de uma pessoa, outras 15 seguem desaparecidas. Começamos o jornal com um destaque que chega de Tauane Costa. Segue hospitalizada a vítima do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek na cidade de Estreito, na divisa do estado do Tocantins com o Maranhão. O número de desaparecidos já 15. Uma pessoa morreu durante o ocorrido. As informações são da Defesa Civil de Estreito. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, decretou luto oficial de 3 dias no estado. As buscas estão suspensas até a análise das condições da água para a ação dos mergulhadores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, é preciso esperar testes químicos para atestar se a água é segura para a ação dos mergulhadores. Isso porque um dos caminhões que caíram no rio transportava agrotóxicos. Ontem, o ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou o local e anunciou uma sindicância para apurar as responsabilidades do desabamento. O ministro decretou emergência e disse que vai liberar 100 milhões de reais para reconstruir a ponte e entregá-la em 2025. E nós determinamos a abertura de uma sindicância para avaliar as causas e responsabilizações acerca do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek entre os estados do Maranhão e do Tocantins. As vítimas que caíram no rio Tocantins cruzavam a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira no momento da tragédia. Um dos caminhões atingido pelo colapso da estrutura transportava ácido sulfúrico. O produto químico contaminou a água e, consequentemente, afetou as operações de resgate, como explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Noberto. Estão chegando roupas especiais para os mergulhadores poderem entrar lá, né, porque o ácido sulfúrico ele é muito forte, ele pode deteriorar o corpo. Então, roupas especiais para poder fazer esse levantamento e dar com precisão para todos nós de realmente quantas pessoas desapareceram, quantas pessoas estavam lá. Para a gente ter uma ideia, o abastecimento foi interrompido em pelo menos 7 cidades. A população lotou os supermercados atrás de água mineral. Essa ponte foi inaugurada nos anos 60, ligava Estreito, no Maranhão, a Aguiarnópolis, no Tocantins, pela BR-226. O órgão responsável pela fiscalização das pontes é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, um órgão vinculado ao Ministério dos Transportes. No site do DENIT é possível acessar o último relatório publicado sobre a qualidade das obras do Tocantins. Em 2016, a Juscelino Kubitschek recebeu classificação amarela, que indica problemas como danos no concreto, fissuras, falhas em pilares ou desgaste em juntas de dilatação. Em nota, o órgão disse que tinha um contrato de manutenção que foi encerrado em 2023. Até então, teriam sido investidos 3,5 milhões de reais em um período de 3 anos em reparos nessa ponte. E em maio, um edital de 13 milhões de reais para a reforma da estrutura fracassou, não houve interessados. Bom, veja que no relatório do DENIT havia o alerta, mas não era o chamado alerta vermelho, né? Aquele que indica a iminência de uma tragédia. E, não obstante, a tragédia aconteceu. Está aqui na Folha de São Paulo. Se depender de relatórios semelhantes, o Brasil tem mais de 700 pontes numa situação crítica de estrutura, como aquela que caiu entre Tocantins e o Maranhão. O jornal fez aqui um levantamento sobre a situação da infraestrutura de todas as pontes federais que são administradas pelo DENIT. Esses dados foram atualizados em maio ou até maio de 2023 e revelam que 727 pontes em todo o país se encontravam naquela época nas categorias crítica ou ruim, sendo que 597 estão na categoria ruim, como essa aí, né, que caiu, e 130 na pior condição possível. Isso significa que 12,5% das pontes brasileiras, uma em cada 8, estão enquadradas em um desses dois cenários. O órgão responde pela manutenção de não todas as pontes. São 5.827 pontes nos 26 estados e no Distrito Federal. Só pontes. Isso não inclui viaduto, túnel, passarela. O cenário é bastante preocupante, tá? Bastante mesmo. A categoria mais alta, com nível ótimo de qualidade,
é uma realidade para 67 pontos federais. Só 67. Meu Deus. A gente tem 727 em condições ruins ou críticas e 67 em nível ótimo de qualidade. Os estados com a maior quantidade de estruturas em situação crítica ou ruim. Ceará, 77. Pernambuco, 60. Minas Gerais, 59. Pará, 56. Se a gente considerar somente as pontes em situação crítica, a lista é encabeçada por Minas Gerais, 22, seguido por Bahia, 18 e Ceará, 16 pontes. Essa classificação ruim indica que a ponte pode apresentar problemas estruturais ou funcionais que requerem ação prioritária. Esses problemas podem incluir situações como danos no concreto, fissuras ou exposição de armaduras, falhas em fundações ou pilares, ou desgaste, juntas de dilatação ou sistemas de drenagem, entre outros. O ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre esses dados e disse que a pasta já tomou medidas cabíveis para averiguar a situação. Aspas. Uma sindicância vai apurar causa e responsabilidade. Aí alguém pode dizer assim, mas vocês só estão falando disso depois que caiu aquela ponte no Maranhão, entre o Maranhão e o Tocantins. Sim, é verdade. A imprensa muitas vezes age de maneira reativa, né? Acontece uma tragédia e esse gancho para que a gente reflita sobre essa tragédia e levante dados aqui para que saibamos como evitar, né, que outras tragédias semelhantes ocorram. Mas os dados estavam lá. A imprensa, de fato, reage a fatos concretos ou fatos, enfim, sem trocadilho aqui, de estruturas de concreto que desabaram. Mas as autoridades têm a obrigação, né, de olhar com cuidado esses dados e tomar providências. Nesse caso, a gente está numa situação bastante perigosa, bastante delicada. Mostram essas estatísticas aí, esses números levantados pela Folha de São Paulo. Voltaremos ao assunto ainda no jornal. E nessa mesma reportagem fala sobre a contaminação também do rio causado pelo ácido, né, em 19 municípios que podem ter sido impactados por contaminação. E ainda